Paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Segunda-feira nós tivemos um trabalho aqui fantástico, maravilhoso das mulheres. Quem esteve aqui pôde realmente ser tratado, ouvir uma palavra muito especial. Quanto mais ouço a palavra, quanto mais estudo, quanto mais leio, mais me apaixono por essa palavra. A gente percebe quanto o mundo está carente da palavra de Deus, quanto o mundo está necessitado dessa palavra. A gente percebe que as pessoas que começam a se abrir para essa palavra, a ouvir, a ter acesso, de alguma maneira, a ter contato com essa palavra, como que Deus vai começando a trabalhar, vai sarando, curando, transformando. E nós comecei algumas ministrações, algumas palavras, falando sobre encontros transformadores. E hoje eu quero falar sobre um encontro, talvez, dentre tantos encontros maravilhosos, fantásticos, né? Você imagina a hora que a gente for falar sobre o encontro da mulher samaritana, o encontro da mulher do fluxo de sangue, o encontro de Jacó ali, né, no Val de Jaboque ali, quando ele tem o nome mudado ali com Deus ali no caso, ali já não era com Jesus, o Filho de Deus, o homem encarnado, mas com o próprio Deus ali. São encontros maravilhosos que nós temos, encontros que transformaram as vidas. E como a nossa vida tem necessitado de uma transformação, como a humanidade necessita de uma transformação. Mas eu não poderia começar com nenhum encontro antes desse encontro que eu vou estar ministrando essa noite. E é um encontro que, no caso, eu dei o tema da mensagem: a transformação é para todos. Então eu ministrei sobre os caminhos que levam a esses encontros e falei o caminho da desistência, do desânimo, o caminho da enfermidade, das necessidades. São tantos os caminhos, mas às vezes a gente ouve isso daí e de repente a gente se encontra numa situação que não, eu estou bem. Na verdade, olha, eu vou na igreja só porque eu gosto, eu vou na igreja porque eu me sinto bem lá, mas na verdade eu estou bem, eu não estou passando por dificuldade, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem na minha família, eu estou bem na igreja, eu ajudo lá, eu ajudo os pobres, olha, eu tenho uma vida tranquila. Eu acho que quem precisa de transformação é aquele coitadinho lá que está quase morrendo com uma enfermidade, ou aquele coitadinho que está com fome, ou aquela pessoa que está com a vida destruída, ou aquele assassino, aquele pecador. Eu acho que não preciso de uma transformação. E esse encontro, e essa pessoa, ao encontrar com Jesus, e nesse encontro Jesus demonstra que a transformação, ou esse encontro transformador, não tem escapatória. Eu e você, desde o mais religioso, desde o mais dedicado, desde o mais rico, desde aquele que hoje de alguma maneira se encontra numa posição que pode olhar em volta e falar assim: nossa, eu estou bem pra caramba. A gente vai perceber que não, essa pessoa também precisa de um encontro transformador. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Mas você pode ler até o capítulo todo, é um apanhado ali, são textos maravilhosos, ali é o resumo do Evangelho, mas nesse encontro a gente vai poder tirar algumas lições, mas eu convido você, como sempre faço,
para não ficar apenas nesses textos que nós vamos ler, mas chegue na tua casa, releia uma, duas, três, vá um pouquinho adiante, leia o capítulo todo, leia um capítulo anterior, tenha a noção do todo ali, porque isso também vai te ajudar e é a palavra do Senhor. Mas eu quero convidar você e vamos ler aí então, juntos, lembrando da série Encontros Transformadores, e hoje o tema é a transformação é para todos. Vamos começar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Além dele ser fariseu, ele era um dos líderes ali do Sinédrio, ele era uma autoridade, ele era uma pessoa, um mestre, ele ensinava os fariseus, ele era uma pessoa da sua época ali, extremamente reconhecido, as pessoas ouviam as suas palavras, os seus ensinos, ele era muito bem de vida, ele era famoso, de alguma maneira, ele era aquela pessoa que muitos da sua época olhavam e falavam assim, nossa, um dia eu queria ser igual Nicodemos, eu queria ter nascido para ser, hoje algumas pessoas têm na sua mente, eu queria ser cada personalidade que as pessoas almejam em ser, mas essa daqui era uma personalidade digna porque é intelectual, inteligentíssimo, era alguém assim estudado, sabia de tudo da sua época, mas ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, ou os milagres que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha, um religioso falando. Em resposta, Jesus declarou, em vez de Jesus entrar na dele e falar, vejo que você é um cara entendido, você está percebendo aqui que eu venho da parte de Deus, e vamos conversar sobre teologia. Você está querendo falar sobre teologia, você está de alguma maneira, eu sei que você é mestre em Israel, vamos conversar sobre milagres, sobre tudo isso que eu estou fazendo. Não, Jesus de repente para ali, não dá, e fala assim, digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, ou o que nasce desse nascimento que você está falando aí, é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, você percebe, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel, você ensina teologia, você ensina o Velho Testamento, você ensina a religião, você ensina a espiritualidade e não entende essas coisas? Você pode continuar, Jesus continua ali ensinando com uma paciência a Nicodemos, e você percebe que Nicodemos também ali diante disso não fica, porque Jesus, você percebe que está dando, Nicodemos, você é professor e não sabe, não está, Jesus está falando assim, pelo jeito você ensina, mas na verdade você não sabe do que você está ensinando, porque você ensina coisas, mas pelo jeito você não sabe. Mas a questão e Jesus continua falando sobre esse novo nascimento, sobre a vida eterna, sobre o reino de Deus. Não fala sobre milagres, não fala sobre as leis,
não fala sobre as práticas religiosas, não fala sobre o sinédrio, não fala sobre um monte de coisa que naquela época se discutia, um monte de coisa que talvez Nicodemos era cansado de falar e de ouvir. Mas de repente, Nicodemos procura Jesus, e Nicodemos, sendo um fariseu, e naquela época, nessa altura, já havia um certo confronto entre os fariseus e Jesus, porque os fariseus, de alguma maneira, eles tinham uma dificuldade pela simplicidade de Jesus, porque Jesus, de alguma maneira, não era orgulhoso, porque os fariseus, eles gostavam de posições, de roupas, de discursos, de tantas coisas, e Jesus começa a falar assim: gente, espera aí, vocês estão equivocados em muitas coisas, e começa a confrontar eles em algumas coisas, e eles já não gostam, porque, espera aí, o que é esse rapaz aí, quem que é esse cara aí, quem que é esse rabino? Porém, tinha alguns que começavam a, puxa, esse mestre, esse Jesus tem alguma coisa de Deus, porque não pode. Então começou a ter algumas inquietações naquela época, e alguns dos fariseus, de alguma maneira, começaram a se inquietar. Mas o que eu quero falar, a primeira coisa aqui, Nicodemos, aparentemente um homem completo. A gente percebe hoje, muita gente aparentemente completo, que tem, porque naquela época a gente vê muita gente indo até Jesus porque era cego, gritando: Jesus, eu preciso ver, eu preciso andar, eu preciso ouvir, minha filha está endemoniada, as pessoas iam até Jesus pelas suas necessidades, pelas suas dificuldades, pelas carências. Mas daí de repente a gente percebe um homem que aparentemente não tinha necessidades, pelo contrário, ele tinha tudo o que queria, ele tinha posição, ele tinha dinheiro, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha tudo. Mas ele, mesmo tendo tudo, parece que algo lhe faltava, ou algo lhe inquietava, ou alguma coisa o perturbava, porque ele vai até Jesus. E eu tenho percebido, e às vezes a gente se equivoca, e muita gente, a igreja, religião, Jesus, Deus, é para pobre, é para quem está precisando, é para quem está doente. Eu estou bem, por isso, meu trabalho está indo bem, minha família está indo bem. Daí às vezes a casa cai. A hora que a casa cai, a pessoa dá uma chacoalhada: opa, peraí, tem um coronavírus aí agora, e se eu pegar, e se eu morrer, e se acontecer, peraí, agora aí minha sabedoria, o meu dinheiro, minhas certezas, minhas convicções parece não ajudar agora. Mas eu quero dizer que ao longo da história, homens e mulheres aparentemente completos na sua particularidade, têm demonstrado inquietações, têm demonstrado carências, têm demonstrado necessidades. Só que muitas vezes elas não fazem como Nicodemos. Em vez delas irem até Jesus, elas se fecham, elas vão em busca de outras alternativas, de outros conhecimentos, porque Jesus é para os cegos, Jesus é para os pobres. Para mim é a filosofia, para mim é o conhecimento, para mim são os empreendimentos, para mim. O problema é que essas pessoas vão e fazem, e acontecem, e estudam, e empreendem, só que chega lá na frente, nada parece que faz sentido. E assim como Nicodemos, existe uma série de homens e mulheres que aparentemente estão bem, aparentemente são as pessoas que todo mundo gostaria de ser. Está aí a televisão, está aí a mídia,
mostrando uma imagem, e daí depois de um certo tempo, está aí a mídia mostrando suicídio, mostrando um monte de coisa que, na novela eu nem percebia que ela era infeliz, ela estava com um sorriso aqui, mas no fundo, inquietações e tantas outras coisas. Quantas gente, nossa, tinha tudo, mas não percebia certas inquietações. E o próximo, eu coloquei Nicodemos e pessoas aparentemente, um homem, pessoas completas. Mas o homem e suas inquietações. Eu queria colocar, independentemente de sua posição, do que o homem tem, do que ele conseguiu, ele tem inquietações sobre a vida, sobre a morte, sobre religião, sobre o futuro, sobre eternidade, sobre vida após a morte, sobre tantas coisas. Foi assim com Zaqueu, com o jovem rico, com Salomão. Não interessa pessoas. Salomão fala, se você ler em Eclesiastes capítulo 2, você vai perceber ele falando, eu fiz tudo que era possível um homem fazer. Eu empreendi em construções, eu fiz as maiores construções, eu fiz os maiores pomares, eu tinha acesso aos maiores conjuntos da época musicais, a arte da época eu tive acesso, eu ouvi os melhores cantores, as melhores músicas, eu tinha acesso às maiores riquezas, eu tinha tudo que um homem poderia querer, sonhar, desejar, eu tinha as mulheres, no meu harém tinha não sei quantas mil mulheres, eu conheci tudo que um homem poderia ter, eu empreendi a minha vida em tudo que um homem podia sonhar eu fiz, mas não, parece que foi correr atrás do vento, tudo isso, parece que não me preencheu, parece que não trouxe satisfação para minhas inquietações, e ele mesmo fala, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, e esse homem, ele não consegue compreender isso, e ele fica, e ele faz, e ele tenta nessa vida preencher algo que é eterno, mas não se preenche nada do que é eterno com o que é passageiro, daquilo que se é finito. Eu coloco dentro da minha alma, do meu coração, coisas finitas que acabam para preencher aquilo que é eterno. Por isso que nunca tem fim. Eu faço, pego, tenho, recebo, acontece. Você chega para esses grandes empresários, esses ricaços que conseguiram tudo no final da vida, a hora que está morrendo. Parece que está faltando alguma coisa. E aí? Não tem tudo, fez tudo, não consegue. E agora? Se não tem Jesus, ele está desesperado. E agora? Como diz lá, e agora o que você preparou tudo isso para quem? Não para os filhos, para os netos, mas e você? E agora? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Eu tenho um monte de dinheiro. Não, mas eternamente. Então, no fundo, todo homem tem uma inquietação dentro de si, que ele procura, ele busca em relacionamentos, em tudo. Mas se uma pergunta não lhe satisfaz, sempre ele vai se distrair com algo, com seu trabalho, com seu lazer, com seu prazer, com a sua vida boa, com tudo. Mas hora que ele em alguns momentos percebe, ele fala assim, puxa, mas tem algo mais que isso. Porque Deus colocou isso no coração do homem. Todo homem sabe que tem algo mais do que essa vida. Por isso que a morte é tão terrível para o ser humano. A gente não consegue lidar com isso, nem com a gente, nem com pessoas que nós amamos, nem a morte, porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para
a eternidade, para sermos eternos. Agora Nicodemos está lá, estou falando tudo isso para quê? Nicodemos, Salomão, Zaqueu, tantos, jovem rico, eu tenho toda a riqueza, eu sou uma pessoa religiosa, eu sigo os 10 mandamentos, mestre, mas eu percebo que falta alguma coisa. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Um jovem rico perguntando isso, está no Evangelho. O que era isso? Ele tinha uma inquietação, e depois disso, hoje eu estou bem, hoje eu faço, hoje eu vou na igreja, hoje eu tenho dinheiro, hoje as coisas estão bem, mas o que eu tenho que fazer para depois? Jesus falou assim, falta uma coisa, e aqui não é o dinheiro, era o coração dele, é isso que Jesus veio ensinar e vai ensinar para Nicodemos. Falta uma coisa, vende tudo, tira o teu coração da riqueza, e coloca o teu coração em mim, vem e segue-me. Ele ficou triste, porque o que ele tinha era muito, ou seja, o coração dele não dava para trocar a riqueza por Jesus, porque era muito o que ele tinha. De alguma maneira, as pessoas, e Nicodemos, diante de todo o conhecimento religioso, e quando um líder religioso da época, era já o advogado da época, o juiz, para o povo, para o judeu lá, ele, o líder religioso que julgava os crimes, que advogava os crimes. Então o líder religioso da época lá do Sinédrio, ele não só era um líder religioso, mas ele era um líder social, ele era alguém muito respeitado, muito bem, e ele tinha que ter uma moral, ele era uma pessoa de bem, de uma índole boa, mas em algum momento ele percebe, tudo isso não basta, tem uma lacuna aí, eu ser um líder religioso, eu ser uma pessoa boa, eu ensinar o Velho Testamento, eu ir na igreja, eu seguir os 10 mandamentos, tudo, mas tem uma inquietação, e ele vai até Jesus, mas ele não chega em escancar as suas inquietações, que a questão toda é a eternidade, é a vida eterna, é o depois, que a angústia dele é, mestre, eu tenho uma inquietação, e minha inquietação é que eu me preocupo com o depois, eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas será que tudo isso é suficiente para eu herdar, para eu entrar no reino dos céus, para eu fazer parte disso? Mas ele não chega assim, porque ele era uma autoridade. Mas Jesus, em todos os encontros, você vai perceber que as pessoas chegam pedindo algo, ou conversando algo, mas Jesus conhece o coração do homem. E Nicodemos chega lá, e aí os milagres, eu sei que o senhor é não sei o quê. Jesus já vai na veia. Nicodemos, eu sei porque você está aqui, e eu vou te ajudar. A terceira lição, e é o ponto central, a transformação é para todos, ponto central do Evangelho, a suma máxima do Evangelho, e o que Jesus chega para Nicodemos, quando fala, Nicodemos, olha, não é nada, não são os milagres, não é o que você ensina, não são a maneira do que você age, o que você faz, o teu dinheiro, a tua posição, tudo isso que você procura e que toda a humanidade procura, o que Zaqueu procurou, o que Salomão procurou, o que eu e que todos nós procuramos, não é algo natural, é algo espiritual. Esse é o ponto central do Evangelho, meu querido. E as pessoas, a grande dificuldade das pessoas é entender isso. O que todo mundo precisa é de algo espiritual, é de algo de Deus para nós. O que está todo mundo procurando e desesperado, o que eu posso fazer? Porque nós gostamos de fazer. O que a gente não gosta de depender, a gente não gosta de não participar, a gente de não levar a fama, de não ser, eu quero, eu vou herdar o reino
Deus, eu vou herdar a eternidade porque eu sou filho de Abraão, porque eu vou na igreja, porque eu sou bonzinho, porque eu dou esmola, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não é nada disso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, ou seja, se não acontecer algo espiritual com você, você pode ser bonzinho, você pode ter vindo de uma descendência boa, você pode ter dinheiro, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser o que for, você pode ser cego, você pode enxergar, mas se algo espiritual não acontecer com você, e esse algo espiritual é esse novo nascimento, não adianta, você vai viver a tua vida, e lá no final, ainda vai ter algo no teu coração. E agora? O que eu preciso fazer? Eu fiz tudo. Eu fui bonzinho, eu frequentei uma igreja, eu fiz parte dessa religião, eu fiz parte daquele movimento, eu ajudei as pessoas, eu fiz isso, eu procurei fazer isso. Meu querido, o que Jesus está ensinando para Nicodemos e quer nos ensinar hoje, é a base do evangelho, do cristianismo. Por isso que é tão difícil, e por isso que as pessoas não gostam muito. O cristianismo não é uma religião, se eu for colocar assim, tão atrativa, porque ela não dá muita moral para o homem. As pessoas gostam de religião que fala, se você fizer isso, se acontecer, se não sei o quê, você vai começar para os degraus, você vai começar a ir para cima, você vai começar a ser bom, e não sei o quê, então eu vou começar. Não. O cristianismo, a coisa não começa em você, começa em Deus. É porque Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. E se nós entendermos isso pela fé, e é algo espiritual, nós podemos, e é para isso que Ele veio, podemos fechar ou preencher essa lacuna. E todo homem pode ter um encontro transformador, e dessa transformação pode advir ou vir todas as demais transformações. Eu vou falar sobre a transformação na saúde, no emocional, são tantas as transformações, mas eu quero dizer que essa é a primeira. Se nós não tivermos um encontro real de novo nascimento, meu querido, não adianta eu ter um encontro da cura, do milagre, o encontro que mudou minha casa por alguns dias, porque lá na frente eu posso de repente falar assim, do que adiantou eu ter sido curado lá atrás? Do que adiantou eu ter tido uma vida boa? Do que adiantou algumas coisas, se hoje ainda eu me sinto como um Nicodemos? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa é a questão, meu querido, do ser humano. E você sabe, o problema de Nicodemos não é diferente de muitos de nós. Nicodemos era filho de Abraão, a descendência, cumpria toda a lei, fazia, ensinava nas sinagogas, era um exemplo. Mas tudo isso não lhe garantia a vida eterna. A questão, você já viu isso daí? Nossa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa não vai na igreja, e não é questão de ir na igreja, mas aquela pessoa, a questão é de nascer de novo. A pessoa faz isso, a pessoa deixa de fazer aquilo, a pessoa não sei o quê. Meu querido, não é nada disso que nos faz herdar a vida eterna. É crer em Jesus Cristo. Coloca aí João 1, 12 e 13, por favor. Jesus veio para esse povo, que era o povo escolhido dele, para os judeus, para o Nicodemos, para os fariseus, para todo aquele povo lá. Ele veio ensinar essa verdade, falar, vocês são o meu povo, o povo que eu escolhi, que eu caminhei com vocês lá no deserto, que eu livrei, vocês são uma raça eleita, o sacerdócio real, mas vocês precisam me reconhecer como filho de Deus, vocês precisam me aceitar,
para vocês nascerem de novo, para que tudo aquilo que vocês caminharam, tudo aquilo que vocês fizeram até agora, seja confirmado por um evento que é espiritual, que se chama novo nascimento ou conversão. Você já ouviu isso daí? A palavra de Deus diz, Jesus falou, veio para o seu próprio povo, veio para o que eram os seus, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, ou não o nascimento natural do pai e da mãe, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de novo, tiveram um novo nascimento, nasceram de Deus. Como que é isso? Essa é a pergunta de Nicodemos. Mas eu não estou entendendo. Por que não estou entendendo? Porque isso é uma coisa que se discerne espiritualmente, é uma coisa espiritual, é uma coisa, daí Jesus vai falar do vento. Você consegue ver o vento? A gente tem uma dificuldade com coisas espirituais. Se a gente não vê, a gente não consegue acreditar. As coisas espirituais, muitas vezes nós não vemos, nós precisamos crer. É pela fé, é através da fé. Jesus veio, era um homem, por isso que é o filho de José, é o filho de Maria, é um carpinteiro. Como que vai ser o filho de Deus, o Salvador? Falaram que seria o rei, que ia nos livrar do Império Romano. Vem um homem simples aí, fraco, mas é pela fé. Esse é o filho de Deus. Ah, mas eu não acredito. Por que não acredito? Porque é pela fé e por revelação, aquilo que eu já falei. O que dizem, você lembra? O que dizem as pessoas aí que sou eu? Jesus perguntando, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Isaías. Tá, mas e vocês? Pedro fala, você é o Filho de Deus encarnado, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro está falando assim, eu creio que tu és o Filho de Deus, o enviado. Ali, Pedro, pela fé, está aceitando Jesus, está falando, eu sei quem você é. Mas aquele povo, os fariseus, os religiosos que ouviam que o Velho Testamento inteiro falava sobre Jesus, mas eles só conheciam como Nicodemos conhecia, intelectualmente, de uma maneira natural. E o problema da humanidade é saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Tem pessoas que não frequentam a igreja, sabem mais da Bíblia do que você. Tem gente que não mais sabe sobre Jesus, sabe as histórias, mas isso não faz diferença alguma, porque o que Jesus está falando para um doutor da lei da época, poderíamos falar que ele era um pastor da época, um bispo da época, um padre da época, um papa da época, alguém que que ensinava, mas Jesus está falando, Nicodemos, tudo isso é teoria, tudo isso só está na tua mente natural, se não descer para o teu coração, se o Espírito não agir, se não tiver uma transformação aí dentro, que você não vai ver, que você não vai perceber igual o vento, mas vai acontecer. Esse novo nascimento não é um nascimento que você vê com os olhos naturais, que você percebe com o teu intelecto, mas é pelo Espírito, aquele que nasce pelo Espírito, do Espírito e da água. E daí aqui uma água é alusão ao batismo, porque os fariseus, eles rejeitavam o batismo de João, porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. E porque o fariseu tinha que se arrepender se ele era o maior cumpridor da lei. Os fariseus achavam absurdo, porque se eu sou filho de Abraão, se eu já sou judeu, por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso aceitar Jesus? Por que eu preciso fazer essa baboseira aí que João Batista está falando? Justamente para isso, para você reconhecer que não é pelo que você faz,
pelo que você deixou de fazer, até mesmo porque tudo que você faz, a palavra de Deus fala que as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. A gente não consegue, por mais que a gente tenta, a gente está dando esmola aqui, já virando, já falando, o que será? A mãe, já está falando mal da mãe, já está falando, criticando o governo, a gente está fazendo bem aqui, virando as costas, já criticando as outras pessoas. Nós vamos para a igreja, levantamos a mão, adoramos a Deus, mas já sai daqui já falando de 2, 3 pessoas que a gente viu ali. Ah, não, mas você viu levantando a mão? Mas a gente, você sabe, né, que a gente sabe, né? Então, está aí. Você acha que se o céu dependesse de mim e de você, das nossas obras? Ah, meu querido, mas graças a Deus não depende. Por isso que Jesus veio para pagar, para perdoar os meus e os teus pecados, os de Nicodemos, o dos filhos de Abraão, o dos gentios, de todo aquele que de alguma maneira reconhece, eu preciso de uma transformação, porque eu sou um pecador. Eu sou filho de Abraão, eu sou descendência, mas eu preciso de algo que acontece aqui dentro. E o Evangelho não é algo externo, não é nada do que a gente faça, é algo interno, é algo de coração. Por isso que as pessoas podem levantar as mãos e cantar, mas o coração está longe. Deus fala isso daí em Isaías, vocês falam, vocês cantam, o lábio de vocês confessam a minha glória, vocês cantam para mim, mas o coração de vocês está longe. Não é nada que o homem possa fazer, mas é algo que Deus fez. Vamos ler alguns textos aqui, falando sobre o Espírito. 1 Coríntios 2, 12 a 16. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Depois já coloca aí, 2 Coríntios 5, 16 a 17, se você quiser anotar. E nós recebemos esse novo nascimento, tem a ver com o Espírito, é uma atuação, fala sobre o vento, tem a ver com o Espírito. Eu estava falando que o batismo é um sinal, e quando fala da água e do Espírito, Jesus estava falando, eu não falei os fariseus, eles tinham dificuldade de aceitar o batismo por causa do arrependimento, porque o batismo é um símbolo do reconhecimento disso, de que, de alguma maneira, eu estou morrendo para a velha vida, eu reconheço, estou nascendo de novo. É um simbolismo, mas também é um mandamento, é uma ordenança que Jesus deixou. Mas quando fala para Nicodemos está sabendo disso daí. Para aquele que não nascer, está se referindo a João Batista, e Nicodemos fica ali. Mas aquele que não nascer do Espírito, não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. E daí eu quero mostrar alguns textos falando do Espírito. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente, a salvação, a vida eterna. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais. Isso que eu estou falando para vocês, isso que Jesus está falando para Nicodemos, são verdades espirituais, que não são discernidas naturalmente. Por isso que Nicodemos está muito difícil essa conversa de novo nascimento. Nicodemos está achando que tem que entrar de novo no ventre. É muito complicado quando essas palavras são ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 5, 16, 17, por favor. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano.
em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, ou seja, do modo espiritual. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ele nasceu de novo. A velha vida, o velho homem acabou, é uma nova vida, e uma nova vida teve início. Eu estou falando disso daqui, Jesus estava falando disso daqui para Nicodemos. Nicodemos, algo tem que acontecer no teu interior. O Nicodemos, pecador, o Nicodemos, mas o bonzinho, eu sou bonzinho. Não, você é bonzinho, mas você precisa ter um novo nascimento, você é uma velha criatura, você precisa se deixar o Espírito entrar. Isso é feito pela fé, não é uma coisa intelectual, porque Nicodemos ele sabia de tudo da teoria, e é o que eu tenho falado, nós muitas vezes sabemos tudo, mas isso não transforma a nossa vida. Nicodemos sabia de toda a teoria, nós podemos saber de toda a teoria religiosa, cristã, da Bíblia, mas se nós, o Espírito Santo, não entrar em nós, e não começar a mudar a nossa vida, não ter uma limpeza, uma transformação, e uma transformação de vida, não é um remendo como eu falei, é uma nova roupagem, é uma nova pessoa nascendo, só que é de dentro para fora. Eu não vejo isso, por isso que é loucura para o homem natural. Mas como eu não consigo entender isso, mas aqui estão os textos, isso é só pelo Espírito, mas o Espírito, o Senhor nos dá, e Ele fala que Ele nos dá o Espírito não por medida, Ele dá sem medida, mas isso é pela fé. Nós precisamos acreditar, e daí lá, na conversa de Nicodemos, você pode continuar lá, lendo versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 é o conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, fé. Nicodemos, só tem uma maneira de você nascer de novo, não é com essa cabeça daqui, você precisa crer em mim, você precisa acreditar, não porque eu faço milagres, não porque você viu os milagres, não porque você está intelectualizando aí, falando, é verdade, deixa eu ponderar, ali, um monte de coisa, não, enquanto você estiver só com essa cabeça aí, tua, natural, você jamais vai conseguir nascer de novo, mas a partir do momento que você, pela fé, colocar a tua fé, depositar em mim, falar, eu não sei, eu sou esse doutor da lei, mas na verdade, eu preciso desse homem chamado Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, a salvação é nele, não é na lei, não é no que eu sei, não é no que eu faço, mas a salvação então vem através de Jesus Cristo, porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém tem a vida eterna se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então, de alguma maneira, para eu ter um encontro transformador, eu tenho que ir até Jesus e crer que a minha vida, a minha transformação, a eternidade depende da minha fé nele. É isso que Jesus está falando para Nicodemos, para um intelectual. E a coisa mais difícil é eu lembro de algumas conversas que eu tive, por exemplo, com um médico, hoje eu tenho vários médicos que eu falo assim, os médicos mais do que nunca estão com sede da palavra de Deus. As últimas consultas minhas têm sido para falar mais sobre Deus do que sobre o meu estado, se não é a Nilva intervir lá, porque às vezes eu até esqueço estou com dor na coluna lá, o médico está falando dos eventos da igreja, e ama o Senhor, e muitos médicos se convertendo mesmo, mas eu lembro de um tempo atrás, o médico falou assim, você acredita que Jesus nasceu e que Maria era virgem mesmo? Eu falei, eu acredito. E daí começou a indagar, eu falei, não, mas isso é por fé, é fé. Então, mas não sei, mas fé, não sei o que, começou a discutir. Eu lembro de 2, 3 pessoas querendo discutir, não, mas não sei, porque isso e aquilo, eu já paro, falo, não, isso daqui é por fé. Agora, você acha que Jesus ficou explicando isso para Nicodemos por quê?
Porque ele percebeu que Nicodemos queria. Nicodemos foi até ele. De alguma maneira, nós precisamos falar, ir até as pessoas, mas não é para ficar discutindo. A pessoa, porque isso é fé, meu querido. Agora, a questão, às vezes a gente pensa no outro. E eu? Será que eu já nasci de novo? Ou eu sei tudo isso, teoricamente, mas se hoje eu chegasse diante de Jesus, talvez pedindo uma cura, talvez pedindo uma transformação na minha casa, talvez se eu chegasse e falasse: Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, é aquilo, eu sei que o Senhor, mas faz isso, vai lá na minha casa, não sei o que, e ele começasse: Marinho, ninguém pode herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Eu ia falar: opa, o que ele está querendo dizer com isso? Será que eu preciso nascer de novo? Será? Porque eu quero dizer, e eu trouxe essa palavra aqui, pastor, você está falando que ninguém? Não, eu estou falando que muitas vezes a gente fica querendo, e tanto lá, quer voar no Espírito, e eu quero, a gente quer experimentar as curas sobrenaturais, e eu quero, a gente quer viver o extraordinário de Deus, e eu quero, a gente quer viver as transformações mais escandalosas da Bíblia, no sentido assim, extraordinárias, mas às vezes o Senhor me levou para esse texto, falando: Marinho, tudo isso é consequência de um novo nascimento. E você sabe por que Nicodemos, essa conversa foi para Nicodemos? Foi justamente porque era o cara que menos precisava, era o cabeção, era o cara intelectual, porque aquele coitadinho, aquele cego, a hora que ele começava a enxergar, o novo nascimento já acontecia praticamente automático, porque ele percebia que algo sobrenatural aconteceu ali. Então, para falar de algo sobrenatural internamente, para alguém que viveu o sobrenatural externamente, aquilo a pessoa ficou mais fácil, a pessoa acabou de experimentar o sobrenatural e de alguma maneira o intelectual, o natural já foi para o espaço. Agora, para uma pessoa racional, para uma pessoa que não vê, que não sei o quê, que não precisa, você já viu isso daí, né? É difícil você pregar o evangelho para quem não precisa, não de nada. As pessoas que precisam, por isso que a pessoa está precisando, daí corre para a igreja. Está tudo bem, está lá. A pessoa teve um problema, preciso de Deus. É assim, porque daí precisa, agora a pessoa que está lá, agora o que Jesus falou para Nicodemos, e eu quero dizer que muitas vezes nós, dentro da igreja, muitas vezes, nós já acostumamos com tudo isso, e às vezes está faltando um chacoalhão, está faltando uma coisa assim, para nos levar para o sobrenatural, para nos levar para o espiritual. A gente precisa começar a crer no sobrenatural mais básico, que é o novo nascimento, que é um milagre que acontece sem eu ver, sem eu perceber. Não é uma perna crescendo, não é um cego enxergando, mas é uma nova natureza, uma nova criatura se formando dentro de mim, é um novo gosto se formando dentro de mim, é um novo amor se formando dentro de mim, é um novo interesse se formando dentro de mim, é um novo querer se formando dentro de mim, é eu começar a perceber que aquilo que até ontem moveu a minha vida, que no caso de Nicodemos, sinédrio, posição, tudo aquilo, de alguma maneira agora não faz mais sentido, que o que eu estou percebendo, que o que faz sentido é Jesus, o que faz sentido é a fé nele, o que faz sentido
é o Espírito que faz na minha vida, que eu não preciso fazer tanto esforço, eu só preciso crer, porque depois que eu creio, o Espírito produz tudo o resto. Daí o Espírito entrando em mim, ele começa a me conduzir, ele passa a me conduzir, daí sim, ele me passa a conduzir na adoração, e eu canto, não porque eu preciso cantar porque eu sou crente, eu vou na igreja não porque eu preciso ir na igreja, porque eu preciso agradar a Deus, não, eu vou porque eu quero agradar a Deus, porque eu preciso retribuir tudo o que Ele fez, porque Ele me salvou, porque Ele conquistou na cruz do Calvário a eternidade que tantas pessoas estão desesperadas, será, vai, como que vai ser e não sei o que, eu já tenho essa eternidade garantida, porque o Espírito fala ao meu Espírito que eu sou filho, Ele fala e que eu tenho uma eternidade. Eu termino contando uma ilustraçãozinha aqui, muito antiga, muito conhecida, que na Europa lá, um país que a arte, né, os pintores são muito famosos e o pessoal gosta muito disso. Daí um amante da arte tinha um filho e ficou viúvo e só ficou ele e o filho desde pequeno ele cria esse filho, ensina o filho a se tornar também amante da arte, e os dois, e esse muito bem de vida, muito rico, e ele começa a colecionar quadros de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de tantas pessoas aí conhecidas, obras de artes maravilhosas, e uma coleção, e o filho começa a ir nos leilões, nos lugares, apreciar os quadros, a arte com o pai, mas o filho completa 18 anos e de alguma maneira tem que ir para a guerra. E na guerra ele, companheiro de quarto, amigo dele, por coincidência era um cara que gostava de desenho, desenhava muito bem, também gostava de arte e tudo. E daí ele começou a falar do pai, nossa, você precisava, quando a gente voltar para casa, você vai conhecer a coleção que meu pai tem de quadros, é maravilhoso, e os dois começaram a combinar quando saísse de lá, que ia apresentar ao pai, e daí que esse daí ia fazer desenho para o pai, e que o pai ia ajudar esse daí na carreira, e começaram tal, porém, esse filho na guerra morre. E daí o amigo dele, muito assim, como que eu vou chegar para esse pai e falar? Porque o pai, ele percebe que a relação do pai e do filho, ainda mais depois que o pai ficou viúvo, a relação era muito, muito íntima. E de repente ele falou, vou pintar um quadro, fazer um quadro com a imagem do filho dele. E fez a imagem do filho, e quando volta, depois da guerra, volta para casa, vai lá e leva o quadro da pintura do filho dele, daquele homem, e daí entrega para aquele senhor fica já muito choroso, sofrendo muito a dor, mas ele passa e coloca aquele quadro na coleção dele, e coloca como quadro número 1, porque as coleções têm números, né, e ele coloca aquele quadro como o número 1 da sua coleção, e passa o tempo, e passa aquele homem sem herdeiros nenhum, o único herdeiro era o filho, ele morre e toda aquela coleção vai para leilão. E como ele era alguém muito conhecido, um colecionador muito conhecido, todos os outros colecionadores ficaram sabendo desse leilão e alvoroçados todos para conseguir algumas das obras de artes mais famosas da época, fazia parte dessa coleção. E todo mundo vai lá, muito, e o leilão começa, todos reunidos lá na casa mesmo, na mansão desse senhor, e começa lá o leilão, e a hora que todo mundo animado, alvoroçado, vem o primeiro quadro, e o primeiro quadro, por ser o primeiro, era com o título, era o escrito, O Filho, que era o filho do dono lá, e os colecionadores, nenhum lance, é um quadro que o senhor gostava, tinha muito interesse, mas o pessoal, não, mas e os outros, e tal, e ninguém, não vinha nenhum lance, sabendo que não vinha nenhum lance e tudo,
uma pessoa que trabalhava na casa lá, sabia do carinho do pai, do senhor pelo quadro lá, viu que estava acessível, pegou toda a coleção, todo o dinheirinho que tinha, ele falou, eu fico com esse quadro. Ninguém dá mais, não, ninguém, vamos logo, vamos para os outros aí, pode ir, vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido o quadro, filho, para governanta ali, para fulana de tal. E daí, logo em seguida, estamos encerrados, leilão está encerrado, todo mundo começou, mas como, por quê? E os outros quadros? Não, porque ele deixou no seu testamento, aquele que comprasse o quadro, o filho, ganharia todo o resto da coleção, uma coleção extremamente valiosa. Isso daí, nós queremos tantas coisas, meus queridos, tantas transformações, queremos transformações na casa, na nossa vida, em tantas áreas, mas tudo isso começa quando nós entendemos que é o Filho, o segredo, é Jesus Cristo, é aceitar Ele pela fé, e Ele, nele, através dele, todas as demais coisas, tudo aquilo que a gente imagina, todas as outras transformações, e eu tenho algumas mensagens que são maravilhosas, mas hoje, quero dizer que essa mensagem saiu hoje, porque eu comecei, dentre as outras, e senti, você não vai falar da principal transformação, que é a salvação, que é o novo nascimento? Eu sei que isso é um estudo, isso daqui a gente faz na classe de batismo, quem já fez isso daí, mas eu queria falar sobre isso daí, porque isso se tornou algo tão simples, mas que às vezes um doutor da lei, um cara intelectual tem dificuldade de entender, porque não se entende com a nossa mentalidade, mas é algo quando a gente se coloca, fala assim, eu não entendo nada disso, mas eu quero, a primeira transformação é esse novo nascimento, é essa transformação de dentro para fora, é no meu coração, é eu receber essa nova vida, e saber que essa nova vida vai gerar todas as demais transformações. Tem muita gente que não consegue vencer o pecado, é porque não nasceu de novo, é porque o Espírito não está aqui controlando, porque quem nasce de novo, o Espírito passa a dominar, o Espírito passa a habitar em nós. Às vezes nós estamos lutando só com a nossa consciência, com a nossa, não, eu ouvi que eu preciso fazer isso, as doutrinas, a doutrina não tem poder, quem tem poder é o Espírito Santo de Deus. Sabe, o saber, o conhecer também não tem poder, o que tem poder é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus dentro de nós pode se transformar num vulcão, num poder, e a gente pode ultrapassar e nos tornar mais do que vencedores, acima do pecado, acima das tentações, acima de todas as coisas, e nós podemos sim, mas tudo isso, porque um dia Jesus falou para um homem, olha, nada disso importa, o que importa é você nascer de novo. Que hoje, nessa noite, nós possamos fazer essa oração. Jesus, eu creio em Ti. Eu quero nascer de novo. Eu quero receber esse novo nascimento, eu quero receber esse Espírito. Eu percebi que não é por eu frequentar a igreja, não é por eu ter dinheiro, não é por eu conhecer a Bíblia, é por eu tão somente acreditar. E se eu não consigo, você entende por que a gente ora aqui, Espírito Santo de Deus, venha tocar as pessoas, porque é Ele que toca, não é eu que toco, não é a palavra, é Ele, porque é Ele que faz. E o que Ele faz vai além daqui, tem que vir aqui. Porque se for só aqui, a gente vai sair daqui e a gente vai perder logo ali na esquina tudo que a gente recebeu aqui. Mas que nessa noite você possa fazer essa oração, Espírito Santo de Deus. Eu não entendo muito isso, mas eu quero que o Senhor me explique, eu quero que o Senhor seja o meu professor. Eu quero receber o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida para Ele, para que sim, nos meus projetos, no meu trabalho, quero conquistar muito, mas que
aquela inquietação de eternidade eu nunca mais venho a ter, porque eu sei que a minha eternidade está garantida, porque eu sou uma nova criatura e eu nasci de novo. Esse é o maior encontro transformador que nós podemos ter. Pode colocar um pad aí, por favor. Se coloque em pé, quero orar com você. Ou pode, não sei, pode vir tocar. Pode tocar aqui. Meu querido, eu não sei se você já, como que estava, se você entrou aqui, como que tem sido a tua vida, mas eu sei que Deus sabe, e sabe exatamente por que você entrou aqui nessa noite, sabe porque você está nos assistindo aí, e sabe por que mandou essa palavra. Às vezes pode falar, nossa, mas que palavra simples. Eu não imagino uma conversa mais simples do que essa com o doutor da lei. Jesus podia ter, mas era o que aquele doutor da lei precisava. Era uma palavra, você sabe tanto, mas você precisa nascer de novo. Você precisa de algo que vai para além do teu conhecimento humano, da tua razão. Você precisa de algo espiritual. Você precisa de uma transformação espiritual. E a minha oração é que nessa noite o Espírito de Deus tome conta da tua mente, do teu coração, da tua vida, e possa te convencer que você, mais do que qualquer cura, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer conserto na tua casa, mais do que qualquer coisa, o que você precisa hoje é ter esse encontro pessoal com Ele, é ter esse novo nascimento, é que algo seja gerado dentro de você, e esse algo é esse novo nascimento, é que a tua vida seja transformada, é que o teu nome seja escrito no livro da vida lá, que você possa de alguma maneira fazer essa oração. Jesus, hoje, quero que você feche os teus olhos, e eu vou fazer uma oração como se você estivesse fazendo, e se isso fizer sentido para você, no final eu quero orar com você. Jesus, hoje, eu ouvi essa palavra e também tenho inquietações, eu não sei nada sobre depois da morte, tantas coisas são faladas, mas eu tenho inquietações sobre essa vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado, são tantas coisas que se fala, mas eu quero colocar todas essas inquietações diante do Senhor, e se essas inquietações serão sanadas, por eu nascer de novo, pelo teu Espírito entrar na minha vida e começar a fazer um reboliço aqui dentro, mesmo que eu não veja, e eu não vejo porque é algo espiritual, mas eu quero abrir a minha vida, o meu coração, para o Senhor fazer isso nessa noite. As demais coisas depois, tudo é depois, mas hoje eu quero dar esse pontapé inicial, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Pela fé eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Jesus Cristo, que o Senhor veio morrer na cruz para me salvar, para me resgatar, para conquistar essa vida eterna, e eu pela fé eu creio nisso. Eu admito, eu creio que eu sou um pecador, que eu necessito dessa transformação, porque por mais que eu tente ser uma pessoa boa, na verdade, no fundo eu não sou. Eu tenho pensamentos maus, eu tenho vontades ruins, mas eu creio que se o Senhor entrar na minha vida, se o teu Espírito começar a fazer algo dentro de mim, tudo vai mudar, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e eu quero ter uma transformação genuína, eu quero ter uma transformação de dentro para fora, eu quero que o meu coração mude, as minhas vontades mudem, a minha mente mude, eu quero que todo o meu ser mude, e eu estou abrindo meu coração para o Senhor entrar e fazer a diferença na minha vida, em toda ela. Eu faço essa oração e termino falando em nome de Jesus. Se você fez essa oração, meu querido, se você fez essa oração, eu quero pedir para que você levante a sua mão. Se você fez essa oração, quero convidar você a levantar a sua mão aí. Essa oração é a oração que eu fiz porque eu quero viver isso.
eu quero entregar a minha vida, eu tenho inquietações, por mais que eu faça, por mais que eu escolha, parece que falta alguma coisa, e hoje eu vim para ouvir, o que faltava é eu ter esse encontro genuíno com Jesus, e eu quero orar com você, meu querido, eu quero orar com você. Jesus, nós estamos aqui diante da tua igreja, de cada vida, o Senhor sabe porque o Senhor trouxe cada um, o Senhor sabe porque Nicodemos foi procurar o Senhor, porque o teu Espírito já estava impelindo ele, e eu sei que cada pessoa que entrou aqui nessa noite, o teu Espírito já foi impelindo, o Senhor usou um amigo, uma amiga, o Senhor usou alguma coisa, para gerar a vontade deles estarem aqui, mas na verdade era o Senhor trazendo eles aqui, porque o Senhor quer transformar a vida deles, o Senhor marcou um encontro transformador com eles essa noite, e eu quero pedir que o teu Espírito, que é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, possa entrar e fazer algo transformador, algo maravilhoso, algo milagroso, algo que diante da nossa mente humana a gente ia falar assim, é impossível para essa pessoa ter essa transformação, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Então entra e realiza a transformação, o milagre, no nome que é sobre todo nome. Eu declaro agora no nome de Jesus libertações, eu declaro cura, eu declaro agora transformação completa, libertação completa, eu declaro salvação, que nessa noite vidas, nomes estejam sendo escritos no livro da vida, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, e que essas pessoas ao saírem daqui, possam já sair com uma alegria inexplicável, uma alegria que elas jamais sentiram, e essa alegria é a alegria gerada pelo Espírito. Nós não vemos, mas nós já sentimos, assim como nós sentimos o vento. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos a brisa. Então as pessoas não vão ver o teu Espírito, mas que a alegria, a sensação, elas possam perceber, o Espírito mudou a minha vida, o Espírito entrou em mim, e eu nasci, eu experimentei esse novo nascimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode...